Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao webinar. Hoje vamos iniciar, então, o webinar que temos como título Revolução em Análise Elementar com o Flash Smart. Em nome da Sens, eu já gostaria de agradecer a participação de todos aqui. Hoje, esse webinar será apresentado por Fernando Teixeira. Ele é formado em Engenharia Agronômica na UFSCar e ele possui especialização na análise de isótopos estáveis e também na determinação elementar de matrizes orgânicas e inorgânicas. Atualmente, ele é o gerente de operações e aplicação na Sens, suportando todos os nossos clientes, parceiros, tanto no Brasil quanto na América Latina. Antes de iniciar a apresentação, eu queria dar 2 recados. Este webinar ele está sendo gravado e também peço a gentileza de vocês deixarem as dúvidas escritas no chat. E ao final da apresentação, nós teremos um tempo para perguntas e respostas, ou qual serão lidas as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado e tenham um bom webinar a todos. Bom dia a todos. Primeiramente, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo. O título do nosso webinar hoje é Revolução em Análise Elementar com Flash Smart. Então, inicialmente, vamos apresentar a agenda. Um segundo, por favor. Então, a nossa agenda hoje será uma breve apresentação da Sens, da história da Thermo Fisher na análise elementar, uma breve introdução ao método, e aí vamos abordar como realizar análises simultâneas de CHNSO com Flash Smart e falar um pouco sobre a importância de ter uma modularidade e versatilidade na rotina de análise. A Sens é uma empresa já de 40 anos no Brasil. Ela foi fundada em 1985 pelo Ernesto Sens, inicialmente trabalhando apenas com espectrômetros de razão isotópica de setor magnético. Desde então, no Brasil já são mais de 150 equipamentos instalados e em funcionamento, 100% dedicado a análises isotópicas e radiogênicas. Recentemente, a gente incluiu no nosso portfólio as análises elementares, sejam orgânicas ou inorgânicas, completando assim nosso portfólio. No momento, a gente é a única empresa dedicada inteiramente à espectrometria de massa e análises elementares. Somos exclusivos para vendas, serviço e suporte técnico no Brasil e também estamos realizando a parte de suporte técnico e de serviço em toda a América Latina. Além da linha da Thermo Fisher, temos também linhas complementares, como a Teledyne na linha de Laser Ablation para introdução de amostras nos espectrômetros de massa, a Celfrag para preparação de amostras geológicas, a Picarro para determinação de gás de efeito estufa no ar atmosférico e também para análise de isótopos estáveis. In-Process Instruments, uma empresa de Bremen, focada em espectrometria de massos para processo. Ion Plus, com a linha de analisadores elementares por espectrometria de massa de aceleração para datação geológica por carbono 14. Recentemente adicionamos a Auriba no nosso portfólio para completar assim, a linha de análises elementares também para amostras de metais, como aço inox, ligas metálicas, cobre, por exemplo. E a SG Isotec, que é uma linha de preparação de amostras para adulteração de alimentos e bebidas. A história dos analisadores elementares começaram em 1968, na verdade, por um pesquisador chamado Carlo Erba, localizado em Milão, na Itália. Esse foi um dos pioneiros na invenção de um analisador elementar e, consequentemente, a primeira empresa a ser fundada que pôde produzir um analisador elementar de forma comercial.
Então, em 68 foi lançado e comercializado o primeiro equipamento para análise elementar por combustão de forma comercial. Já existia outros feitos em laboratórios, universidades, mas a Carlo Erba foi a pioneira para comercialização de um equipamento desse. Inicialmente não havia computadores, tudo em cromatogramas impressos. E a partir daí, essa família de analisadores elementares foi passando por diversas mudanças. Iniciou em 53 a Carlo Erba como uma empresa de cromatografia gasosa, e desde então foi passando por aquisições, por mudanças de nome e fusões, até chegar em 2006 na Thermo Fisher Scientific no modelo, nos moldes que a gente conhece hoje. A Thermo, para quem não conhece, é uma líder global de equipamentos de laboratório, atuando em todos os continentes do mundo e com forte presença aqui no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho da técnica. Jean Dumas, na verdade, ele criou o método clássico apenas para a determinação de nitrogênio em amostras orgânicas em 1833. Inicialmente foi pensado uma forma de uma oxidação na presença de oxigênio em alta temperatura para conversão apenas do nitrogênio em óxidos que pudessem ser medidos de forma com TCD. Depois de alguns anos de desenvolvimento, percebeu-se que haveria a possibilidade de adicionar outras determinações em um mesmo equipamento, ou dentro de um mesmo método. Foi então que, alguns anos depois de inventado, o próprio Jean Dumas criou o método Dumas modificado, levando o conceito inicial, porém agora também prestando atenção nos demais óxidos formados após a combustão. Que esse é o modelo que a gente utiliza hoje em todos os equipamentos, com a oxidação por oxigênio puro, com o catalisador e a presença de estanho para garantir uma combustão em 800 graus, gerando assim os óxidos que posteriormente a gente faz a redução e a determinação através de TCD. Mas qual que é a importância do método Dumas e por que ele se mostra uma solução muito versátil e fácil para a determinação desses compostos? A gente vai tomar como exemplo aqui o método clássico para a determinação de nitrogênio e proteína, método Kildan, o qual inicialmente, você precisa fazer uma digestão da amostra usando sulfato de amônio, um reagente super perigoso. Depois, é necessária a etapa de destilação a vapor, com amônio. E, por fim, uma etapa de titulação, o qual gera cloreto de amônio. Então, é um método clássico, porém, ele demora 4 horas para você conseguir a obtenção de um resultado apenas de nitrogênio e proteína. E você ainda vai precisar se preocupar com a destinação correta desses resíduos. Enquanto isso, no método Dumas modificado, a gente precisa de uma primeira etapa de homogeneização da amostra, com moinho de bola, por exemplo, poderia ser moinho de facas, moinho criogênico. Uma segunda etapa de pesagem e encapsulamento em cápsulas de estanho ou prata. E, posteriormente, sem a necessidade de nenhum aditivo químico ou um reagente perigoso, a gente já faz a inserção no equipamento. Dentro de um amostrador para sólidos, a gente coloca a cápsula de estanho com a nossa amostra. O amostrador automaticamente deposita essa cápsula dentro do reator previamente aquecido e, simultaneamente com a queda da cápsula, é feita uma injeção de oxigênio, garantindo uma reação exotérmica da cápsula de estanho e atingindo, assim, a temperatura de 1800 graus, garantindo a combustão completa da amostra e a criação dos óxidos. O N2, óxidos nitrosos, CO2, água, SO2 e SO3. Posteriormente, ele é passado por um reagente de redução. A gente usa cobre eletrolítico, para garantir que todos os nossos gases sejam formados sem a presença de óxidos, demais óxidos. Então, por nitrogênio, a gente transforma todo o nitrogênio em nitrogênio N2, carbono em CO2, o hidrogênio na forma de água e o enxofre na forma de SO2. Esses compostos vão junto, passando por uma coluna cromatográfica e, por fim, a gente realiza a análise em um detector de condutividade térmica, fazendo assim a determinação
em uma mesma corrida de 4 elementos: nitrogênio, carbono, hidrogênio e enxofre. Já para a determinação de oxigênio, a gente usa um reator de pirólise a 1060 graus. Obviamente, não podemos usar oxigênio para determinar oxigênio, estaria superestimando o valor da nossa amostra. Então, a gente usa uma cápsula de prata, que não há presença de oxigênio. Da mesma forma, com o mesmo amostrador, depositamos a amostra, a cápsula com a amostra, dentro do reator, onde é feita a pirólise, e o gás de monóxido de carbono é formado. Após essa etapa, os gases são transferidos por um filtro de adsorção para a retirada da presença do excesso de nitrogênio, por uma coluna cromatográfica e, por fim, temos a obtenção do valor de porcentagem elementar de oxigênio na nossa amostra. Então, como a gente pode fazer em um único equipamento e de forma simultânea e automática a determinação desses 5 compostos? A Termo, em 2015, obteve a patente e criou o módulo que a gente chama de MVC, módulo de controle de multiválvulas. Ele é instalado na parte traseira do equipamento e ele permite, basicamente, alternar entre o reator de combustão e o de pirólise de forma automática. Esse aqui seria um exemplo de uma rotina de um laboratório com o uso do Flash Smart e o MVC. Então, o operador do equipamento chega no começo do dia, pesa suas amostras e coloca uma sequência de 30 análises de CHNS. Automaticamente, ao término dessas amostras, o MVC faz a alteração no canal para, posteriormente, mais 20 análises de oxigênio de forma automática. Ao final dessa análise de 20 amostras, o MVC consegue alterar o gás de arraste para nitrogênio, por exemplo, para economizar hélio, e começa a esfriar os reatores para você economizar, além de gás, você pode economizar a vida útil dos seus reagentes, além de diminuir a chance de ter qualquer tipo de problema na sua linha elétrica durante uma noite, por exemplo. Previamente programado, no dia seguinte, 6 da manhã, como um exemplo, o equipamento reinicia o método de aquecimento dos reatores, chegando às temperaturas de análise, retornando o gás de arraste para o hélio, para 8h30, por exemplo, na hora que o operador chega no laboratório, poder iniciar uma nova sequência de análise de CHNS, de forma 100% automática e sem a necessidade de ter uma pessoa em frente ao nosso equipamento, precisando mexer em válvulas, alterando o circuito pneumático. Então, esse é o conceito do Flash Smart. Então, com essa versatilidade do módulo MVC e por termos a possibilidade de ter 2 reatores distintos, a gente consegue configurar esse equipamento em 30 configurações diferentes para atender todos os tipos de demanda. Então, em um único equipamento, por exemplo, para um setor farmacêutico, podemos fazer análise de CHN ou CHNS em um único reator e até chegar em uma análise macroelementar, em análise de solos, por exemplo, ou de nitrogênio e proteína, com reatores já de 25 milímetros, pesando massas aí de até 1 grama, sem a necessidade de alterar fisicamente a configuração do equipamento. Alguns exemplos de configurações de equipamento que um analisador elementar permite ter. Na parte superior, um método clássico, CHNO, aqui a condição da informação de enxofre, e aqui já uma configuração diferenciada para a determinação de nitrogênio e proteína, em um reator de metal, do lado esquerdo, e a determinação de enxofre em um reator de quartzo, no segundo forno. Então, essa versatilidade permite a gente ter um equipamento dentro do seu laboratório que seja multifunções, podendo atender até análises de amostras, por exemplo, determinação de proteína em whey protein, em um colágeno, até a determinação de CHN em amostras de fármacos, por exemplo.
sem a necessidade de ter 2 ou 3 equipamentos. Então, basicamente, o que é o analisador elementar Flash Smart? Ele opera através da combustão dinâmica, o Dumas modificado, que eu expliquei anteriormente, e faz a detecção de gases únicos por um único detector de TCD. Então, a gente não tem a necessidade de ter uma complexidade com 2 ou 3 tipos diferentes de detectores. Todos os gases são determinados em um único detector, diminuindo, assim, o efeito memória, o efeito de variação dos resultados da sua amostra. Além da determinação da porcentagem elementar, o próprio equipamento já possui integrado no software o cálculo para a determinação de carbono orgânico total, após a acidificação da amostra, além de permitir o acoplamento em diferentes tipos de detectores, como o detector de razão isotópica, quando acoplado no IRMS, e também a determinação do teor de proteína total, calculado diretamente no software, que já tem uma biblioteca integrada para a conversão de nitrogênio para proteína. Para isso, a gente usa basicamente 3 tipos de introdução de amostra. Um deles é o amostrador de sólidos, qual a gente deposita a cápsula de estanho ou de prata, e ele automaticamente deposita essa cápsula dentro do reator. Ou também tem a compatibilidade com mostradores de pré-líquidos automáticos, com a injeção automática de até 105 amostras usando seringas. E ainda, caso haja interesse, há a possibilidade de injeção manual de gases. Um detalhe que é importante ressaltar nessa técnica é que, ao contrário da cromatografia gasosa clássica, as colunas capilares não há coluna capilar. Então, a gente não aborda a coluna como um consumível que é continuamente trocado. Molecular sieve, em geral, e possui aí uma vida útil de 10 a 15 anos. Então, é um equipamento bastante robusto, que é preparado para rodar continuamente no seu laboratório durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é uma foto do nosso amostrador para sólidos. Então, ele possui inicialmente uma bandeja de 32 amostras, expansíveis até 4 bandejas que são empilhadas, totalizando, assim, 125 amostras podem ser inseridas no equipamento de forma automática. Há também um visor dedicado para garantir e uma verificação direta se há efetivamente a combustão completa da sua amostra, que é importante, porque caso não haja esse tipo de controle, pode ser que haja um depósito e um problema com efeito matriz futuro. Em relação à sensibilidade, como é um equipamento versátil e a gente pensa sempre em uma análise microelementar, não temos pontos de perda de gases. Isso garante que a gente consiga alcançar uma alta sensibilidade ali na caixa de 40 ppm até a determinação de elemento puro, podendo chegar a 100% como um enxofre alimentar, por exemplo. Além de poder te permitir o acoplamento em diferentes tipos de detector. Na direita temos o exemplo acoplado com IRMS delta Q da Thermo Fisher, para a determinação da razão isotópica de carbono, nitrogênio, enxofre, oxigênio e hidrogênio. E também, recentemente, lançamos a solução com acoplamento com detector de quadrupolo hiperbólico, para aí sim a gente poder alcançar níveis traços dos elementos, podendo alcançar aí até a faixa de sub-ppm para determinação de enxofre, por exemplo, em amostras de biodiesel, em amostras alimentares, podendo ser uma solução muito versátil, sem a necessidade de adicionar grandes pré-requisitos no laboratório, linhas de gases. Simplesmente é um acoplamento rápido de um detector e expande as possibilidades de análise. Citar algumas aplicações. Por ser um equipamento altamente customizável, a gente consegue atender praticamente todos os setores da indústria. Partindo de uma indústria, por exemplo, da química orgânica, passando pela indústria petroquímica, com análise de petróleo, biodiesel, carvão, óleos, lubrificantes, podendo fazer aplicações na área ambiental, como solos, compostos orgânicos, detecção
de carbono em filtros atmosféricos, até, claro, a caracterização de materiais como polímeros, madeiras, plásticos, metais, tintas, e também passando na principal aplicação do equipamento na área alimentar, para a determinação de nitrogênio e proteína nos mais diversos tipos de matrizes, seja whey protein, carne, DDG, proteína animal. O equipamento ele é complacente com os principais métodos e normas internacionais, como a STM, ISO, a OAC, DIN, e cabe apontar que muitas dessas normas foram feitas e baseadas no Flash Smart. Então, todas essas normas já oferecem possibilidade de você imediatamente adquirir um Flash Smart e, em seguida, aplicar a metodologia diretamente, sem precisar fazer uma nova criação de metodologia dentro do laboratório. E como temos 60 anos de legado desse equipamento, que vem sendo continuamente evoluído desde 1968, esse conhecimento acumulado permitiu desenvolver uma solução confiável, versátil para análise elementar. Então, junto com o equipamento, é fornecido um guia de análise com mais de 8.000 tipos diferentes de análises, com toda a metodologia necessária, temperatura, métodos de preparação da amostra, métodos de homogeneização, de secagem, caso seja necessário. Então, junto com o equipamento, já vem um guia, literalmente um livro de receitas, que permite você colocar qualquer tipo de análise em prática de forma rápida e confiável, porque a gente já testou todos os tipos de aplicação que podem ser feitas pelo equipamento. Então, essa foi a nossa ideia de webinar. Espero que tenha dado uma breve introdução da técnica. Aqui fica uma foto do laboratório de isótopos estáveis da Unesp Botucatu, professor Vladimir Eliodoro, e ele possui diversos sistemas como esse em análise de rotina dos mais diversos tipos de matrizes. Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela apresentação, Fernando. Finalizando agora essa etapa do webinar, da parte de apresentação teórica, abrimos para perguntas. Se eles quiserem digitar ou também se sentir à vontade de abrir o microfone e fazer a pergunta aqui, estamos à disposição. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Bom dia, Nancy. Tudo bom? Quando você falou da análise CHNS, essa análise só é possível para termos de percentual, né, de concentração. Quando a gente vai para a parte isotópica, aí você não consegue fazer o hidrogênio, certo? Exatamente. Quando a gente trata da análise elementar, somente porcentagem, a gente faz a determinação da porcentagem de hidrogênio na forma de água, H2O. Uhum. Quando o equipamento é acoplado ao espectrômetro de massa, IRMS, inviabiliza a análise de hidrogênio, porque a gente não pode jogar umidade para dentro de uma fonte de íons. Então, a gente trapeia esse hidrogênio com perclorato de magnésio e faz a determinação através do reator de pirólise na forma de H2. Sim, mas a minha pergunta ia mais para frente, porque eu achei super interessante você poder intercambiar de uma coluna para outra coluna. Mas na questão isotópica, você tem ideia se o oxigênio do sistema vai interferir na próxima análise? Porque aí na próxima análise eu poderia fazer hidrogênio e oxigênio, né? Na pirólise. Mas eu preciso purgar esse oxigênio que eu estou jogando no sistema, né? Na verdade, não, porque como a gente usa o detector de TCD, é composto de dois circuitos intercambiáveis. O circuito de arraste, que é o seu gás da análise do reator de combustão, e um segundo circuito de referência. Então, quando você está fazendo análise por combustão, de NCS, por exemplo, o oxigênio está passando, injetado, está passando por esse reator. No outro reator, que seria o de pirólise, é o hélio puro, sem a presença de oxigênio. Quando a gente faz essa inversão da configuração, quando a gente coloca a pirólise para trabalhar,
o canal de combustão vira o canal de referência, somente com hélio, e o reator de pirólise não tem contato com oxigênio. Então, não tem esse problema de efeito memória do equipamento. Ah, beleza. Obrigado. Bom, acredito que não temos mais nenhuma pergunta nesse momento. Então, a gente vai encerrar, nesse momento, o webinar. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Posteriormente, vocês vão receber informações da disponibilização dessa gravação, caso queiram assistir de novo. E também tem os nossos contatos, caso vocês tenham alguma outra dúvida posterior, queiram conversar alguma coisa mais voltada a uma rotina do laboratório de vocês. Estamos à disposição e agradecemos a presença de todos. Obrigado, uma excelente quarta a todos.